minha cara inchada, eu vi uma orelha maior do que a outra, de tanto soco que eu tomei. Aí a realidade caiu sobre mim. Falei, meu Deus, por que o Senhor não me mata logo? Acaba com a minha vida, por que eu sofro tanto? Por quê? Eu não tive ninguém da minha família que me ensinasse a fazer coisa errada. Isso fluiu na minha cabeça. Por que eu faço isso? Por que me deu esse desejo de começar a fazer isso? Por que eu olho as pessoas, a minha vontade é arrebentar todo mundo? Por que eu faço isso? Mas tinha uma maldição na minha vida. Tinha uma maldição na minha vida. Nós chegamos a roubar um carro, que esse carro, onde esse carro passou, é um fato que eu me lembro. Eu não gosto de me lembrar disso, porque me dói. Me dói quando eu lembro disso. Me dói muito. Me dói de eu já maltratei muita gente, me dói muito. Nós roubamos um carro e o dono daquele carro falou para o rapaz, olha, Deus vai te abençoar. Ele mandou o rapaz calar a boca e deu um tiro dentro do carro. Depois, no dia seguinte, esse rapaz que roubava comigo, ele amanheceu doente. A diferença dele com o defunto é que o defunto não respira. A única diferença foi essa, que ele estava respirando. O irmão dele levou em vários hospitais no Rio de Janeiro, ninguém conseguia descobrir o que aquele rapaz tinha. Então eu, revirando a documentação daquele homem, eu descobri que aquele carro era de um pastor. Nunca lance a mão naquilo que é de Deus. Nunca coloque a mão naquilo que é de Deus. Você que é dizimista fiel, você não está dando de você está devolvendo o que Deus te deu. Não lance a mão no que é de Deus. Aquele carro se tornou maldição. Eu falei com ele, olha, desfaz esse carro. Esse carro tem um troço aí que não está dando certo não. Esse carro vai te matar. Eu não quero isso para mim não. Eu falei com ele, olha, não quero isso para mim não, meu. Se esse carro matar, eu te mato também. Ele falou, que carro o quê? Desfaz esse carro. Eu perturbei tanto ele que ele vendeu o carro. Quando ele vendeu o carro, no dia seguinte ele amanheceu bonzinho. O cara que comprou o carro, o filho dele, amanheceu no mesmo estado desse rapaz. Uma criança de 5 anos. Amanheceu praticamente morta, respirando em cima da cama. A mesma coisa, aonde aquele carro passou, aconteceu desgraça, porque tocaram em algo que é de Deus. Algo que era de um homem que era fiel, porque eu tenho certeza, aquele pastor era fiel a Deus. Aquele pastor, ele andava reto com Deus, porque senão não ia acontecer nada. Mas aonde aquele carro passou, esse rapaz do carro vendeu o carro, o filho dele melhorou. O outro cara que comprou o carro, a polícia invadiu a casa dele, tirou a filha dele praticamente nua dentro do banheiro, humilhou a filha dele na frente dele. Eu não sei que fim que aquele carro tomou, porque eu fiquei sabendo só dessa história. Então a minha vida, ela foi totalmente perdida. Muitas vezes eu via minha mãe indo para a igreja e eu estava na porta do bar com os meus amigos. Os amigos que estavam comemorando comigo tudo aquilo que eu fazia de errado, ao ponto de chegar outro dia, rapaz, cadê aquele cara de ontem, meu irmão? Subiu? Cadê aquele cara que estava contigo ontem? Tu estava igual um bicho ontem, meu irmão. Ninguém entrava na tua frente, porque eu roubava manifestado. Eu roubava manifestado. Eu não posso contar detalhado, senão eu vou tomar o tempo do culto todo. Mas a desgraça foi muito grande. A desgraça foi muito grande na minha vida. Mais uma vez eu cheguei, eu estava passando bêbado numa rua. Eu vi um pastor na igreja pregando, eu parei em frente pela igreja, todo sujo, todo fedorento. Eu falei, eu vou ser igual a ele um dia. Eu vou ser igual a ele. Eu tenho certeza que meu filho não vai ser esse. Meu filho não vai ser esse. Meu filho não vai ser esse. Meu Deus, que mal que eu fiz para estar pagando tudo isso. Mas eu chegava em casa, eu começava a beber de novo. Eu começava com um copinho de cerveja, começava a beber. Pegava o carro, botava o colega dentro do armário e ia para Avenida Brasil. O que pintasse na frente a gente levava. A gente não aceitava voltar de mão vazia. A gente não aceitava, quando a gente não conseguia achar o carro que a gente queria, a gente trazia qualquer um. Mas a gente tinha que honrar o nosso lugar de ladrão. Quando chegou um belo dia, um pastor chegou para mim e falou assim, olha rapaz, uma coisa eu vou dizer para você, hoje você está onde você está, mas o meu Deus, ele tem um propósito na sua vida e ele vai tirar você de onde você está. Ele vai tirar você desse lugar que você está. Hoje você bebe,
Hoje você faz o que você faz, porque esse pastor sabia do que eu fazia. Eu falei com ele, pastor, eu faço isso, isso e isso. Esse pastor conversou comigo dentro de um carro roubado e não sabia, coitado. Dentro de um carro roubado. E aí eu conversei com ele e falou, olha, Deus vai te abençoar. Ele vai arrancar você desse cativeiro desgraçado. Ele vai tirar você dessa. Ele vai tirar você. Sendo que eu já tinha esquecido dessa maldição, porque meu pai eu era criança. Até que um dia eu estava viajando e de repente eu liguei o rádio do caminhão e eu escutei o homem de Deus falar naquele momento ali, através desse propósito que a minha mãe fez na igreja, eu verei Jesus na minha vida, porque eu nem sabia que ela estava fazendo isso. Eu estava dirigindo, eu sintonizei o rádio e naquele momento aquele pregador falou, olha, o Senhor Jesus manda falar um negócio com você. Eu vou perguntar para você uma coisa e eu quero que você seja sincero para você. Não seja sincero nem para Deus, seja para você. Se você morrer agora, você vai para o céu ou você vai para o inferno? E eu falei sozinho dentro do caminhão, eu estava chegando em São Gonçalo no Rio, eu falei, eu vou para o inferno. Eu vou para o inferno, porque muita gente estava com o caminhão na estrada, a minha vontade era jogar o caminhão ribanceira abaixo. A minha vontade era colocar o caminhão na outra faixa e bater de frente com a carreta, porque é uma angústia que vinha no meu coração, era uma vontade de chorar, era um sofrimento tão grande que eu não sabia de onde vinha. Eu não sabia de onde vinha aquele sofrimento. Eu tinha uma mágoa, uma angústia, que aquilo me maltratava. Eu ficava chorando pelos cantos dentro de casa. Várias vezes minha esposa ligava para mim e ficava, o que houve? Eu não sei, eu estou chorando, eu estou triste. Minha vontade é me matar. Já cheguei a separar comprimidos para tomar. E minha esposa ligava na hora. Deus usava ela. Então, nesse momento que eu estava no caminhão, eu peguei e falei, poxa, eu vou para o inferno. Mas no outro dia de manhã, voltei a viajar de novo. E eu fiz uma oração, então eu estava ouvindo até um CD do apóstolo. Eu falei, Deus, se o Senhor tem um propósito na minha vida, conforme aquilo que o pastor falou, se o Senhor, meu Deus, não permitiu que eu morresse na mão daqueles bandidos, na mão de polícia, com essa história sórdida da minha vida, se existe um Deus na vida desse homem, então, meu Deus, se é esse o Deus, então eu quero que o Senhor muda a minha vida. Se o Senhor é esse Deus, eu quero que o Senhor muda a minha vida. Então, eu tive um sonho. Eu sonhei que o portão da minha casa tinha um vendaval, passou, quebrou o portão todo, e eu vi um caixão, aquele inox de bombeiro. E eu olhava naquele caixão e vi um corpo. Naquele corpo ali era eu, com a mão no alto, deitado. Eu falei, como que eu estou ali se eu estou aqui? No sonho. O sonho estava tão real que eu me apertar, que eu sentia eu me apertar. Eu cheguei em Campos, conversei com um homem de Deus lá e falou, olha meu irmão, vou falar para você. Deus, Ele está te dando a última chance. Se você não se apegar com Ele, você vai para o inferno.